Como você analisa um bom quarterback? E quem será o MVP em 2024? Hoje responderemos perguntas da nossa audiência. E na história, qual foi o brabo? Eu sou o Thiago Zumac. E eu sou o Neymar Souza Maia. Aqui nós falamos de futebol americano. Sem complicação. Olá, audiência mais bonita da NFL, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao episódio número 44 do Zona Neutra. Seja muito bem-vindo, Neymar. Muito obrigado, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje não precisou de piadinha no começo para começar rindo, Zuma? A gente começou empolgado porque o programa de hoje, Neymar, é um programa que eu estou um pouco ansioso para falar, porque tem bastante coisa para conversar e o tema é sempre polêmico, né? Mas antes de eu entrar já no objetivo do programa, no tema dele, explicar para o pessoal o que vai acontecer hoje aqui, eu queria dar também, seja bem-vindo ao Heinz, seja bem-vindo, Heinz. Ali, levantou a mãozinha, obrigado. Neymar, a gente vem falando desde linha ofensiva, falamos linha ofensiva, running backs, fullbacks, tight ends, wide receivers, e hoje a gente vai fechar a unidade ofensiva, ou seja, nós vamos fechar o ataque como um todo, falando da principal posição do jogo de futebol americano, que é a posição do quarterback. Então a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez nos outros programas. Vamos olhar para trás, 2023. O Neymar me deu aí, eu passei o domingo na frente do computador. Eu falei, Neymar, manda umas estatísticas que tu quer analisar. Ele mandou 10 estatísticas. Então eu passei o meu domingo debruçado em planilhas e tabelas, montei aqui os slides para a gente discutir um pouquinho como é que foi a performance de cada QB aí em 2023 e com base nisso a gente vai depois montar a corrida para o MVP 2024, ou seja, o Neymar vai dizer na análise dele quem são aí os top 10 QBs que vão brigar pelo MVP. Então, ou seja, fica por aqui que o programa de hoje é extremamente polêmico. Preferi fazer dessa vez um top 10, todos os top tiveram alguma coisa, né? O do running back foi Christian McCaffrey 3 vezes, o de fullback foi só 5, e cada um foi uma coisa diferente. O de wide receivers teve top 5 duplas de wide receiver, teve enfim. E o de quarterback, ao invés de fazer um top 10, que todo mundo que assiste NFL já mais ou menos sabe o que é um top 10 de quarterback, preferi fazer então um diferente, uma corrida para MVP, porque daí tem outros fatores, tem quarterback que é bom que vai cair um pouco, quarterback que é ruim que vai subir um pouco, enfim. Isso aí, então para a gente iniciar o programa, a gente vai começar com o quem é. Por favor, Heinz, pode passar o slide pra gente. Este não é difícil, Neymar? Não, esse eu só vou explicar o que é a imagem pra galera e já vou dizer quem é. Tem um cara felizão na tela, segurando muitas notas de $100. Benjamin Franklin, pra quem viu Slumdog Millionaire, né? Quem quer ser um milionário, o ceguinho lá falava, coitado, assim. Benjamin Franklin, que é a nota de $100, e ele tá segurando muitas notas de $100, ou seja, acabou de ganhar muito dinheiro. E quem acabou de ganhar muito dinheiro se chama Trevor Lawrence, quarterback do Jacksonville Jaguars. Exatamente, o nosso querido Sunshine. Pode passar mais uma vez o slide, Heinz. O nosso querido Sunshine, que assinou um contrato de $55 milhões por ano. Isso coloca o Sunshine, Neymar, empatado em primeiro lugar com Joe Burrow, que é o quarterback mais bem pago da NFL. Lembrando que se você é o quarterback mais bem pago da NFL, você é o jogador mais bem pago da liga. Porque os quarterbacks têm um maior salário na liga, certo? 275 milhões pro Trevor Lawrence em 5 anos. Exatamente. Então ele empata com o Joe Burrow, que assinou ano passado, por 55 milhões em média, né? A gente tá falando aqui da média. Terceiro lugar, Jared Goff com 53 milhões. Sim. Justin Herbert, 52,5 milhões. E Lamar, 52. 52 milhões foram os últimos contratos assinados. Eu vou fazer uma pergunta simples pra ti, Neymar. Por que o melhor quarterback da liga, que teoricamente é o Mahomes, não é o primeiro? Eu vou responder ela falando o que eu queria falar sobre o Trevor Lawrence. Então eu vou começar com o Trevor Lawrence e vou pro Mahomes. Todo mundo na internet tá tocando o pau no Jaguars. Como que pagaram tanto dinheiro num cara que não se provou ainda? Trevor Lawrence é bom? É, mas por enquanto não passou disso. Ano passado já era para ter sido excepcional e realmente não foi. A imagem que eu mais vi sobre esse contrato na internet até agora foi o Trevor Lawrence de um lado e a campanha dele, e do outro lado uma imagem de um quarterback em negrito, que não dá para tu ver quem é, e status
Número de jogos vencidos, não. Número de jardas passadas, número de touchdowns lançados, número de interceptação, QB rating, etc. Muito parecido. O outro era até melhor. Sabe quem era o outro? Daniel Jones. Meu Deus, como é que pagaram tanto no Trevor Lawrence se o Daniel Jones faz a mesma coisa? Só que existe também, porque assim, esse é um detalhe desse programa, galera, que dado para quarterback, nós conseguimos botar o top 10, cada um deles consegue ser o primeiro da lista em alguma coisa, de alguma forma. É só tu botar a agenda, o dado, como tu quiser. Tanto é que existe um também do Trevor Lawrence de um lado e o Mahomes do outro. Porque às vezes o Trevor Lawrence é melhor do que o Mahomes em uma campanha específica, de uma forma específica, e aí por diante. Dito isso tudo, o Mahomes é o 9º da lista. O Mahomes, o melhor quarterback da nossa época, talvez um dia seja o melhor da história, o melhor começo como um atleta de futebol americano da história. Ele é o 9º. Porque ele assinou lá atrás, o Kansas City Chiefs foi brilhante, um contrato de $500 milhão para 10 anos. Foi o único contrato assim da história, muito louco esse contrato dele. Claro que no meio desse período já teve um reajuste, não sei se foi esse ano, se foi no ano passado, porque os quarterbacks começaram a subir demais. Então eles foram lá e deram um pouco mais de dinheiro para o Mahomes. Ainda assim, o tornando o 9º quarterback mais bem pago da liga. Qualquer um que ganhe mais dinheiro que o Mahomes está errado. O Mahomes tem que ser o cara que mais ganha. Só que não é assim que funcionam os contratos da NFL. Primeiro, alguns entendimentos que precisa se ter. E agora vejam bem, se é para ser polêmico, vamos ser. Jacksonville Jaguars foi genial em dar esse contrato pro Trevor Lawrence. Olha só, todo mundo falando o contrário, eu tô na contramão dessa galera. Foi genial. Vou explicar. Zuma, o teto salarial da NFL ele não para de subir. Ele sobe muito a todos os anos. E quando tu dá um contrato para algum jogador muito forte, como foi dado pro Justin Jefferson mais recentemente, quem ganhou com isso? CeeDee Lamb. Os outros, exatamente. Os outros. Ou vocês acham que o CeeDee Lamb tá lá em casa pensando, se o Justin Jefferson ganhou 35 milhões por ano, eu sou um pouquinho pior do que ele, eu ganho 32, então. Não! Um cara nesse naipe, ele tá pensando, eu sou melhor, eu quero 36, 38, 40, eu quero topar o contrato. É sempre dessa forma. E quarterback, que é muito mais premium, mais ainda. Então, o que o Jaguars fez com o Trevor Lawrence, ele guardou o quarterback. Vou chamar de franchise quarterback. Ele não é isso tudo, ele não provou. Calma. Quem que tu vai botar no lugar do cara? Não tem outro. Esse cara foi um dos 3 melhores prospectos de quarterback dos últimos 15, 20 anos. E ele tá entregando bem. Não o que se esperava, mas tá entregando bem. Agora o pulo do gato, que é onde a galera às vezes não se liga. Se fosse só isso que eu falei, eu concordo que pode ter sido ruim. Só que esse contrato, esses 5 anos, passa a valer a partir de 2026. Montanha, depois, se achar na internet e tal, se eu mesmo achar, eu mando pra ti só um gráfico do contrato dele, porque ele ainda tá em contrato de calouro. Aquilo continua valendo. Daí, a partir de 2026, começa a bater os 5 anos. Então, 26, 27, 28, 29, 30. Os caras estão com 55 milhões pro Trevor Lawrence até 2030. Meus queridos, em 2030 vai ter quarterback ganhando 80 milhões por ano. Tranquilamente, né? Eu acho que tranquilamente, com o cap subindo, com a audiência da NFL, com o aumento. Lembrando que tem um ponto bem interessante pra gente analisar aqui, ó. O Joe Burrow e o Trevor Lawrence, eles ganham 55 milhões, só que o impacto do contrato feito do Joe Burrow ano passado, quando o cap é menor, era de 24% da folha. Ou seja, 24% todo o dinheiro que o Bengals recebia era pra ele. Pro Joe Burrow. O Trevor Lawrence, com o novo salary cap da NFL, é só 21%. Ou seja, ok, o salário é o mesmo, mas o impacto da folha é menor. Ou seja, o contrato do Joe Burrow foi muito mais pesado ano passado do que o do Trevor Lawrence esse ano. Então a gente tem esse aumento de cap rodando e é aquilo que tu falou. Beleza, não vou assinar com o Trevor Lawrence. Ele vai pro mercado, ele assina na hora. Por $1 zilhão. Exatamente, vai ter outro. Olha o que aconteceu com o Kirk Cousins agora, a briga de foice que foi pelo Kirk Cousins com 36 anos. Que ganhou um jogo nos playoffs. Indo pro final de carreira, exatamente. Então, assim, o Trevor Lawrence, ele ainda é a promessa. É a esperança, exatamente. Então, você tem um quarterback decente, por mais 5 anos, o time do Jaguars não é um time de terra arrasada, não é um time de rebuild, é um time de desenvolvimento, ele ainda está melhorando, ou seja, a torcida do Jaguars eu acho que tinha que estar feliz. Eu acredito que foi um bom contrato pro Jaguars. Exato. Existe uma situação também, que é um número interessante, que eu acho que dos últimos, vou chutar a data, 15 ou 20 anos, algo nesse entorno, teve um time que conseguiu ser campeão com um quarterback ganhando mais do que, não sei se é 15 ou 20% do salary cap, que foi um Chiefs com o Mahomes depois do Mahomes ter assinado esse contrato. Talvez tenha sido ano passado já. Mas antes disso, quarterbacks que ganham muito, o time geralmente não consegue competir a ponto de ser campeão. Enfim, isso é só um dado, pode ser que os próximos 5 anos sejam 5 anos de quarterbacks ganhando muito. Entretanto, quando a gente olha isso aqui, tá todo mundo ganhando mais de 15%. Exato, né? Só não os rookies, né? E aí nós temos um outro ponto, né, Neymar? Por exemplo, assim, alguns times ainda não renovaram. Por exemplo, o Dolphins está indo pro 5º ano do Tua
e não renovou, e não vai renovar. O Dolphins está arrombado com o Tua, com essa situação do Trevor Lawrence. Se o Tua jogar bem esse ano, o Dolphins vai ter que dar quase 60 milha pro cara. Exatamente. E essa é a cruz ou espada, né? Tu não sabe se tu... Porque o Dolphins... Se for bem, se ferrou. Se for mal, se ferrou. Exatamente. Mas enfim, isso é uma questão pra gente analisar também. É a famosa win-win situation ao contrário, né? É uma lose-lose situation. Isso, exatamente. O problema é se beleza, você vai lá e ganha o Super Bowl, tu vai lá e enfia o cara. Beleza, aí dane-se. Dá o que tu quiser pro cara. Agora o cara cai no Championship Round jogando bem. Ah, pega 60 milha, tu, 10 anos. Isso aí. Então passamos agora, vamos começar então a falar de quarterbacks, né, Mara? Vamos falar de estatísticas de quarterback. E eu queria, antes de começar a entrar nessa discussão, tu já falou que a gente consegue colocar, são N estatísticas, a gente consegue achar cada uma em que cada um cara vai bem. A gente consegue achar estatísticas aqui, que até o Sam Howell, que tá brigando lá para ser quarterback do Seattle Seahawks, ele é o primeiro da lista. Exato. Mas, efetivamente, quando a gente vai olhar sempre os top 10 das estatísticas, tem caras que se repetem lá e que demonstram que são eficientes, que tem uma performance de alto nível, né? E a gente consegue analisar também um outro ponto, que é a mentalidade. Eu achei legal as estatísticas que tu mandou, porque tu mandou em 3 grupos, e quando tu mandou as estatísticas, eu olhei, eu falei, cara, isso aqui é muito... O cara é eficiente. Pô, o cara que é eficiente, o cara tá bem aqui. O cara pode ser um quarterback de sistema, ou o cara pode ser muito talentoso, mas ele é eficiente. Depois tu mandou umas outras estatísticas que eu olhei, eu falei, pô, mas aqui não. Aqui a gente tá falando já de talento. É o cara que consegue botar a bola lá... É o cara que consegue muitas jardas, é o cara que consegue muito TD. Então já é um... É muito difícil falar de quarterback. Diferente. É muito difícil. E no final tu mandou uma estatística que é mentalidade. Que é um outro ponto extremamente positivo do quarterback, né? Porque é aquilo que a gente fala. Pô, beleza, tu pode ter um bom quarterback de sistema, mas o cara não tem mentalidade vencedora. Ou às vezes tu pode ter um cara que é mentalidade vencedora, mas ele é maluco. E aí ele não consegue fazer o básico. E depende pra que time tu vai ainda por cima. Dolphins e Dallas querem um QB clutch. Eles só precisam de um QB clutch. Steelers só quer um QB que entregue o jogo, que consiga fazer passezinho e fazer leitura. Só isso, não precisa nem ser clutch. O time em si consegue resolver. Então, para cada situação, uma sentença. Perfeito. Então, no primeiro slide, por favor, a gente vai analisar aqui, são 2 estatísticas, tá? Pode passar, Heinz. Pass rating ou QB rating. São 2 coisas diferentes, são 2 listas diferentes, tá? A gente tem aqui os 20 primeiros colocados, tá? Está enumerado por QB rating, Neymar, e do lado tem o pass rating, tá? São 2 estatísticas que os especialistas utilizam para analisar a performance de um quarterback. O rating, o pass rating, ele é uma estatística que vai até 148, é uma estatística adotada pela NFL desde 1971 e ela leva em consideração basicamente a tentativa de passes, os passes completos, a quantidade de jardas, os TDs e as interceptações. É um cálculo muito louco ali. Dos principais atributos. Exatamente. Então, geralmente, quando você vê um jogo da NFL, às vezes você vai ver, o pass rating do QB é 117. Normal, gente, pode ir até 148.3, tá? Então, assim, a gente tem aqui os 20 melhores, mas essa estatística do pass rating, Neymar, ela não leva em consideração, por exemplo, se o wide receiver conseguiu separação e conseguiu mais jardas sozinho do que o passe foi feito. Se a OL bloqueou bem. Se a OL bloqueou bem, se o running back fez um bom bloqueio, se o quarterback, quantas vezes o cara foi sacado, se o cara conseguiu fazer... Porque assim, uma terceira para 7 é muito mais difícil do que uma primeira para... Uma segunda para 7. Às vezes a jogada certa é jogar a bola fora. Exatamente. Então, em 2011, desde 2011, a ESPN utiliza o QB rating, que é uma outra estatística que leva em consideração todos esses pontos. Ou seja, aquilo que o time ajudou o quarterback e aquilo que o quarterback pode não ter prejudicado o seu time na adição de pontos ao placar. Então, uma estatística mais complexa, é uma fórmula muito maluca, tá? E ela é interessante porque ela vai de 0 a 100. Então, um quarterback mediano, se ele fizer um jogo mediano, ele tem um QB rating geralmente de 50. Um quarterback que faz um bom jogo tem um QB rating acima de 70, tá? Então, assim, temos aqui liderando a liga, Brock Purdy com Brock Purdy com QB rating de 72.8. Segundo lugar, Dak Prescott, 72.7, Josh Allen, 69, Lamar Jackson, 64, Justin Herbert, 64, Matt Stafford, 63, Kirk Cousins, 63, Mahomes, 63,
Jordan Love 62 e fechando os 10 primeiros o Tua com 60.8. Todos esses caras, talvez exceto o Jordan Love, que foi um ascendente mais no final da season, em algum momento a gente discutiu durante o ano que poderiam brigar para MVP. Ou seja, mostrando que o QB rating aqui fala realmente de performance e eficiência, certo? Inclusive aí, para vocês verem como as estatísticas para quarterback vai depender aonde tu quer olhar, o que vale a pena para ti. O que é um QB bom? Ah, é um QB que vence jogos. Para mim essa é uma das piores estatísticas que tem, porque vence jogos é o time. Tá, então vamos pro QB. Touchdown por interceptação, é uma. Passe completo, é uma. Leitura e mudar no snap, tu não consegues ver isso. Que era onde o grande Peyton Manning era um rei. Ele viu o que acontecia, viu o que ia acontecer e mudava a jogada. Às vezes chamava de corrida para passe e vice-versa. Não tem como mensurar isso. Então tem muitas coisas que vão ser imensuráveis. Josh Allen, por exemplo, é uma máquina de tacar interceptação, está em terceiro em QB rating. Por quê? Porque o cara é uma máquina, no resto ele foi muito bem. Ele não tinha wide receivers, conseguiu se separar bem da bola, que foi uma coisa que tu falou, e ainda assim acertava os passes, corria quando necessário. Enfim, são alguns pontos muito necessários. Tem nomes aqui que são muito melhores do 11 ao 20 do que do primeiro ao 10, mas número é número. QB rating tá aí para mostrar isso. Dá uma sugestão, dá uma análise aqui, ó. Vamos lá, Neymar. Por exemplo, assim, ó. Diz um cara que tá no top 10 de QB rating que tu acha que não é top 10 QB e alguém que tá em top 20 que entraria no lugar desse cara. Tua Tagovailoa, eu botaria no lugar dele CJ Stroud com bastante facilidade. Eu acho que é o melhor nome da segunda fileira contra o pior nome da primeira. Perfeito, isso já seria uma análise subjetiva. Exato. Exatamente. Ótimo. Então passamos aqui os 10 melhores em pass rating e QB rating e vamos passar agora para uma outra estatística, que é uma estatística um pouco mais objetiva. Essa não tem cálculos, não tem fórmulas e ela é direta, que é a estatística de passes completos. Por favor, Heinz. Percentual de passes completos. Tá? E mais uma vez eu trouxe os 20 melhores aqui, porque eu acho que é um recorte interessante para a gente fazer. Perfeito. Ou seja, é o cara que quando ele vai para lançar a bola, Neymar, ele completa o passe. Que é uma estatística excepcional para o quarterback. Exatamente. Temos Jake Browning em primeiro lugar com 70%. Tá? E aí, muito provavelmente, por ser um quarterback que faz passes mais curtos, passes para linha de scrimmage, né? Passes mais simples. Depois a gente tem Dak Prescott, 69%, Kirk Cousins, 69%, Brock Purdy mais uma vez ali, Tua Tagovailoa, Derek Carr, Jared Goff, Lamar Jackson, Patrick Mahomes e Joe Burrow fechando os 10 primeiros. Percebam que do primeiro ao nono são 3% de diferença, sendo que o primeiro ele sobressai muito. Então vamos lá, do segundo ao nono, que são titulares, é 2% basicamente só. É muito próximo. O Jake Browning, tu matou a charada, é o que muito se aplicou ao Brock Purdy durante a temporada, dizendo que o passe dele é muito curto, passe scrimmage, tranquilinho, que passe em screen, que faz com que o running back ou o wide receiver receba a bola curta e depois avance, depois yards after catch, né, yards depois do catch, depois de recebida, e faz com que ele tenha um percentual maior. Então, por exemplo, tight ends ou wide receivers de slot tendem a ter um percentual de recepção maior do que um wide receiver que vai lá longe para receber uma bola. Inclusive, por pura experiência, que não tem nada a ver com o que a gente está conversando, tava na praia no final do ano, já fazem 6 meses, e eu tava brincando, sabe aqueles discos, mas disco profissionalzinho, que normalmente a gente brincava com tampa de margarina ou tampa de lata. Sim. Tava eu e um amigo meu, a gente tava jogando, um abraço, Boothead, e a gente jogando um pro outro e tal, e cada vez vai mais longe, né? Não, vamos mais longe, vamos mais longe. Não, vamos mais longe, vamos mais longe. Teve uma hora que a gente foi tão longe, quando jogava esse disco, que chegava pro outro, cara, tu não pegava, cara. Se tu botava os dedos e batia nos dedos, doía pra um caramba. E ele cravava na areia. Eu sei que é um disco, não é uma bola, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas um pouco tem. Quando a distância é muito grande, a bola chega com muita força. Então, claro, os caras são profissionais, tem uma luva maravilhosa e tal, mas só pra dizer que existe uma dificuldade a mais nesse sentido. Isso, e outra coisa, olha só que interessante, cara. Quando a gente vai olhar para percentual de passes completos, ali em 12º lugar, cara, a gente tem o Russell Wilson. Exatamente. Ele aparece ali, a gente tem Mac Jones, 17º lugar. Mac Jones entra no top 20 de passes completos. Mac Jones vai no mesmo sentido do Jake Browning, né? Tipo, eu não vou lançar muito longe, manda aqui que tá tudo certo. E Russell Wilson, ele jogou muito bem nesse período que ele jogou com o Broncos. Só que ele não tinha confiança do treinador, então ele fez o que deu pra fazer. O Russell Wilson não jogou tão mal quanto foi pregado pra ele nesse último ano. O primeiro foi horrível, mas no último ano não foi tão mal, não. Pode passar, Heinz. Vamos para a próxima métrica. Agora o Neymar pediu para a gente olhar a quantidade de lançamentos, ou seja, tentativas de passe,
jardas conquistadas, ou seja... Total de jardas. Total de jardas e jardas por jogo. E aí a gente começa a encontrar coisas diferentes, como eu te falei, né? Sam Howell é o jogador que mais tentou passar a bola na NFL em 2023. E não tá no top 10 de jardas. Tipo... Ele tenta, já dá pra ver um erro bem claro ali. Daí olha o segundo, Goff, em segundo em tentativa e em segundo em jardas totais. Jared Goff, 605 passes, isso é interessante, né? Porque quando ele saiu do time do Los Angeles Rams, eu lembro que justamente para o Rams ter um upgrade em quarterback, trazendo o Matt Stafford, e agora o cara renovou o contrato lá. O Stafford é um upgrade, paremos. Não faz isso com nós, mano. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara, ele tem jogado como um passador. Tem sim, ele é uma máquina. Mas o Stafford é melhor. Né? Então temos aí Jared Goff com 4.500 jardas alcançadas, Tua Tagovailoa lidera com 4.600. Aí em terceiro lugar já temos Patrick Mahomes em tentativas, ele aparece em sexto em jardas conquistadas, Dak Prescott é o quarto em tentativas, é o terceiro em jardas conquistadas. Enfim, os nomes eles meio que se repetem. Sim, grande maioria. Algo que chama bastante atenção é o Tua ser o nono em lançamentos, mas o primeiro em jardas, muito se deve também à velocidade dos wide receivers do Dolphins, né? Então, geralmente quando eles recebem a bola, se eles não for tacleado meio logo, é touchdown. Então ele consegue muitas jardas depois de receber a bola. Mas o resto, realmente, que a gente falou, eles são todos muito próximos. Tanto que, de novo, a maioria dos nomes aí foi cogitado para ser MVP. E o top 10 ali, começando com o Trevor Lawrence, com 4.016 jardas, quebrando justamente uma dessas métricas que a gente vê na temporada, né? 4.000 jardas passadas, que seria um número excelente. Exato. É o que todo quarterback tenta bater, são as 4.000 jardas. Os que batem 5.000, dá para contar numa mão na história. E aí, por último, a gente pode olhar o top 10, né? Começando lá com o Kirk Cousins, CJ Stroud, Tua Tagovailoa, Jared Goff, Brock Purdy, de jardas por jogo. E o Kirk Cousins domina com 291 jardas por jogo, CJ Stroud 273, Tua 272, Jared Goff 269, Brock Purdy 267. Quer falar um pouquinho de jardas pro jogo, Neymar? Tirando o Kirk Cousins, porque assim é difícil analisar ele, que de todos é o que de longe menos jogou. Kirk Cousins jogou 8 jogos, então a média dele é literalmente menor do que a metade dos jogos que deveria ser jogado. Então se valesse só os 8 primeiros jogos, o Tyreek Hill tinha batido o recorde de jardas recebidas. Então o Kirk Cousins tinha tudo para afundar um pouquinho e voltar para uma média. Mas em média, olha só, o segundo foi o Stroud com 273 e o 10º Trevor Lawrence com 251. São 22 jardas. É um passe bem dado para um jogador que pega 20 jardas, a diferença entre o segundo e o 10º. Ou seja, mais um gráfico que é muito próximo. Dá para dizer, Neymar, olhando até aqui, que então, se tu pegar qualquer um top 10 aí, tu tá bem arrumado de QB? Eu acho que não tem nenhum ruim aí. Alguns por várias outras métricas, como salário, injury prone, tá sempre lesionando, enfim, tá de acordo com o tipo de time, né? Se o cara corre demais, às vezes um time que tem melhor pocket pass para defender, não é o que eu queria pro meu time. Mas de resto, eu acho que estão todos muito bem encaixados. O mais surpreendente dentre esses todos, eu diria que ou é o Derek Carr em lançamentos ali no Raiders, que é um cara que infelizmente... No Saints, que é um cara que infelizmente não vai ter futuro, imagino eu, a longo prazo. E outro talvez o Baker Mayfield, mas ele acertou lá em Tampa. Mas se fosse para trazer pro meu time, acho que já passou as tentativas dele. Eu queria voltar naquela questão que eu falei para ti, né? Quando a gente falou em tentativas de passe, em passes completos, e quando a gente falou em QB rating, a gente estava falando de eficiência. Então, se o cara é um jogador de sistema, se o cara é um QB de time, se o cara é um QB talentoso, ele vai ter bons resultados ali. Perfeito. Aqui eu acho que a gente está falando um pouquinho mais de talento. Porque quando tu fala em jardas totais, tu tá falando de lançamentos longos. E aí tu precisa do cara com um bom braço, o cara com uma boa accuracy, precisão. Isso, precisão, o cara com uma boa precisão, ele precisa acertar as janelas corretas, né? É um cara que vai lançar muito a bola, ou seja, nenhum técnico é maluco e botar a bola na mão de um cara que não lança bem, ou seja, esses caras aqui têm que ter talento. Perfeito. E aí quando tu vê, cara, Tua, Dak Prescott, Josh Allen, Mahomes, Jordan Love, CJ Stroud, são caras que reconhecidos pelo talento do braço, conseguiram lançar a bola com a curiosidade longe, né? Que safado, tirasse o Goff da tua leitura, man? Tirei o Goff da minha leitura. Tirei, porque o Goff, cara, de fato, ele tá ali.
eu acho que pelo contexto geral do negócio, né? Tá bom. Ele tem um ataque excelente com O cara ele. ficou em segundo e quarto e tu removeu o cara da tua leitura, tá bom. Mas vamos lá, então. Vamos agora para o último quadro de estatísticas. Tá? O último quadro não, penúltimo, tem mais 2 ainda. Então a gente vai falar agora de mobilidade. O cara ele é perigoso com a bola na mão passando, mas ele também é perigoso saindo do pocket e se movimentando. Então a gente tem aqui tentativas de corrida, jardas corridas totais e jardas por tentativa de corrida. Então a gente lidera a NFL com Jalen Hurts, 157 tentativas de corrida, Lamar Jackson, 148, Justin Fields, 124, Josh Allen, 111 e fechamos o top 5 com Russell Wilson. São os 5 QBs que mais tentaram correr em 2023, com 80 corridas do Russell Wilson. Porém, que conseguiram jardas, o primeiro lugar é o Lamar Jackson, 821 jardas, ele entra aí na frente de muito running back. Justin Fields, 657 jardas, Jalen Hurts, 605, Josh Allen, 524 e fecha com Joshua Dobbs com 421. Mas o Mahomes está ali, né? Sim. Ele é o 7º que mais tentou correr e ele é o 6º que mais conseguiu jardas, 389. Vamos lá, o Jalen Hurts sendo o primeiro colocado em attempts, em tentativas, é evidente, eu não sei qual o número de push que ele fez durante a temporada, mas imaginando que uma durante o jogo numa quarta descida e uma ou duas para touchdown, vou dizer 2,5 por jogo, umas 30, 40 dessas 157 corridas, que é uma corrida, o push, é pegar a bola para ganhar essa 1 ou 2 jardas dele, né? Então, em verdade, talvez ele seria o segundo ou o terceiro jogador que mais correu com a bola. Porque Lamar e Justin Fields, não é que eles não tentam essa 1 jarda, mas eles fazem corridas mesmo, né? Em geral. E não que o Jalen Hurts também não corra para muitas jardas, mas é que o push foi algo claro dele. Dito isso, Josh Allen esse ano foi muito segurado para correr. E ainda assim é o quarto com 111. Existe um abismo do quarto para o resto, né? Josh Allen tem 111 e daí o quinto é Russell Wilson com 80 ou menos. Inclusive eu quero ver o que o Steelers vai fazer com o Russell Wilson lá. Se vai usar ele bastante para correr ou não. Porque já tem uma certa idade e tu queres proteger o teu quarterback que passa bem a bola. Dito isso tudo, indo para jardas por corrida, Lamar Jackson baixou mais 20 pounds para essa temporada. Nós estamos falando em 8 kg a menos, está mais magrinho ainda, está melhor corredor ainda. Já que ele vai ter o brutamontes do Henry atrás dele, com o Lamar a coisa fica mais fácil. Eu vi alguns snaps ontem, inclusive da temporada passada, onde como é mais fácil para o running back, qualquer running back no time do Lamar. Porque o Lamar sempre que entrega a bola para o running back e vai para o outro lado, necessariamente um jogador tem que ficar nele. Porque com um jogador ficando nele, se ele tiver a bola, ele ainda passa pelo cara. Se não tiver nenhum, caixão. Então facilita muito o trabalho do running back. Dito isso, o número de diferença de jardas ficou gritante, né? De 821 para 657 do segundo. Então Lamar Jackson é uma máquina, a gente já sabia disso. Justin Fields é o, entre aspas, o filho do Lamar Jackson, né? Sim. Sempre tentando correr muito e tal. Ele só não aprendeu a passar ainda, ao menos não teve a chance para isso. E foi muito bem lembrado a parte do Patrick Mahomes, porque ele é um dos QBs que mais correm sem ser um quarterback corredor. Foi mais ou menos o que o Caleb Williams falou quando ele ia ser draftado. Pô, tu corre muito bem com a bola, tu pretende correr muito dele? Eu só corro quando precisa. Ponto. Eu não sei se foi... Não foi nesse bicampeonato, foi no campeonato anterior do Chiefs. Cara, teve jogo que o Mahomes correu muito com a bola nos playoffs. Por quê? Ninguém ficava livre. Ele ia lá e resolvia. Corria com a bola e resolvia. Então, quando precisa, o Mahomes corre. Mas ele sempre tenta não correr. Então, eu acho que o Mahomes é uma boa métrica para separar o pessoal que fica só no pocket do pessoal que corre demais com a bola. Então o número do Mahomes é um número muito bom para ver isso. E a última ainda é jardas por corrida, né? Então é mais fácil tu com menos corridas conseguir mais jardas, porque tu sai da média, tu consegue fazer números exponenciais. Então o Bryce Young, que teve no Panthers um time horrível para cuidar nesse primeiro ano, é muito possível que ele até melhore isso, segundo é Zach Wilson, mas daí é por desespero. Ele não conseguia ver ninguém, ele saía correndo e enfim, conseguiu um número bom de jardas. E o Lamar Jackson, que mesmo sendo o cara que mais corre, tirando o Hurts nos push, ainda assim é o terceiro com 5.5 jardas. Só para lembrar, com 5.5 jardas, ele libera todos os running backs da liga. Ou seja, correndo com a bola, talvez tirando um wide receiver que tentou correr uma vez e fez 30 jardas, que vai ser o primeiro, mas colocando um mínimo de corridas, o Lamar Jackson libera... Bryce Young vai liderar, depois Zach Wilson, mas se não, o Lamar Jackson lidera todos os corredores da liga, de novo, em jardas por tentativa. Isso, e aí, cara, tem um ponto interessante que é mais uma vez chamar a atenção pro Patrick Mahomes. Isso. Ele está em 8º lugar, ou seja, quando ele corre, ele consegue as jardas que ele precisa. Dos nomes que se repetem, é para variar, Lamar Jackson, Justin Fields e Patrick Mahomes. Mahomes está ali também. E aí, por último, agora a gente vai avaliar um pouquinho de mentalidade
que é olhar, né, Neymar? Tu pediu para mim um dado interessante, pode passar, Heinz? Tu pediu para mim um dado interessante que é viradas na carreira. Comebacks na carreira, ou seja, o time estava perdendo, o cara pegou a bola... O quarto período virou. E virou o jogo. Mas é só virar ou ganhar clutch no final? Ganhar ou empatar. Tá. Empatar o jogo ou ganhar o jogo, tá? Então a gente tem aqui, cara, nessa... Né, foi um pouquinho mais complicado a gente pegar esse dado, porque eu tive que buscar toda a lista de comebacks da história e tive que ir tirando os jogadores que hoje estão na liga e são reservas. Por exemplo, o Jimmy Garoppolo, como ele foi titular por muitos anos, ele estaria aqui dentro. Mas hoje ele é reserva na liga, eu não coloquei ele aqui, tá? Então, dos 10 jogadores que teoricamente serão titulares ou têm chance de ser titulares esse ano na liga, o top 10 de viradas no último quarto, o cara pegou o time perdendo e deixou o time com a vitória ou empate na mão. Nós temos o Matt Stafford em primeiro lugar, 35, Russell Wilson em segundo lugar, 31, Derek Carr, 28, Kirk Cousins, 22, Aaron Rodgers, 21, Joe Flacco, 20, Mahomes, 14, Allen, 13, Jared Goff, 13 e Geno Smith aí, ó, fechando 9. Ano passado, se não me engano, ele teve 5 comebacks ano passado. Ano passado foi muito. Seattle sempre estava ali na briga. Esse detalhe que tu trouxe dele é o que eu já vou levantar para Patrick Mahomes de novo. Pô, Mahomes tem só 14 e tava falando que ele é o brabo. Sim, o Chiefs quase nunca fica atrás. Como é que ele vai fazer uma virada se ele tá quase sempre na frente? É um fato isso do Chiefs. Tanto é que, quando vocês assistem um jogo do Chiefs, fala a verdade, que o Chiefs está aqueles 7, 10 pontos atrás do placar no segundo tempo, tu já pensa, lá vem a virada do Mahomes. E às vezes não é no quarto período, já é no terceiro. É isso que eu ia dizer, porque isso aqui é no quarto período. Isso. Então a gente tem que levar em consideração, eu fiz 7-0 no Chiefs, o Chiefs virou para 21-7, isso não conta como virada. Isso. É no final do jogo. Por isso que ele está tão baixo. Tá rasgando seda pro Mahomes de novo? Lógico. O cara é um animal. É isso que eu tô dizendo. Eu tô tentando passar um pano em algumas estatísticas, porque senão daqui a pouco eu vou ter que falar com o Howell, que é o reserva do Seattle. É um baita de um QB? Não é. Mas dependendo da estatística, ele aparece. Então tem que achar os entremeios nisso. Matt Stafford é uma máquina, 35 é até pouco para ele, enquanto o Russell Wilson foi uma máquina, talvez volte a ser. Mas no Seattle ele era muito brabo. Tanto que no Broncos, pode até ter número aí de virada dele no Broncos, mas não tanto. Derek Carr aí é impressionante, Kirk Cousins aí é impressionante, e Aaron Rodgers é até menos do que eu esperava dele, talvez é muito parecido com o Mahomes, em que o Green Bay, na época dele, quase sempre estava na frente, né? E o último que eu gostaria de falar é do Joe Flacco, que esse número gigantesco é da época dele de Ravens, né? Que ele foi um monstro, na verdade ele era um quarterback, desculpa, torcedor do Ravens, de médio para bonzinho, tirando o ano que ele resolveu ser o melhor quarterback da história e levar o Ravens a ser campeão. Daí naquele ano ele conseguiu de tudo. 2012, né? E por último, falando agora da TD por interceptações, ou seja, né, a divisão ali, quantos TDs o cara faz e quantas interceptações ele recebe. E é um número que geralmente quem é muito criticado é o Josh Allen. E esse é um número que normalmente é um dos critérios para se dar o MVP. Né? Ou seja, o cara vai lá, o cara faz X lançamentos, vamos dar um exemplo aqui, vamos começar com o CJ Stroud, que é o primeiro da lista, né? Ele lançou para 23 TDs ano passado e teve 5 interceptações, ou seja, a divisão, a média dele é 4.6, ele faz 4.6 TDs para cada interceptação que ele lança. Ele liderou o ranking. Segundo lugar, Dak Prescott. É isso aí. Lançou só para 9 interceptações na temporada regular. Aí Kirk Cousins... Só quando valia. Quando não valia era as /0, Dak Prescott voando. Mas era o Lamar Jackson em quarto lugar, Russell Wilson em quinto, Derek Carr em sexto, Derek Carr cuidando bem da bola, 25 TDs e 8 interceptações. Jordan Love, Justin Herbert, Brock Purdy, 31 em 11 e fechando o Baker Mayfield, 28 e 10. Nomes interessantes que eu vejo aqui, por exemplo, é o Baker Mayfield fechando essa lista. Um cara que cuidou muito bem da bola lá em Tampa, né? Eu acho interessante o Derek Carr aqui, talvez é o ponto que faz com que ele seja o quarterback titular do Saints, com certeza, né, Neymar? E a gente tem também um outro ponto interessante, que é o Russell Wilson, mais uma vez na lista top 10. E o Derek Carr tá basicamente só com o Olave lá para receber bola, né, o Olave. E lembrem que, como eu falei, todo número, mesmo esse que é um número fato, ainda assim, volta e meia, vamos falar do Mahomes de novo, o Mahomes não tá na lista. Se alguém lembrar da temporada de 2023, o que os wide receivers colocaram de interceptação na mão do Mahomes, que o Mahomes mandou no colo, tanto o Rice quanto especialmente o cara que acha que é o melhor da história, vou esquecer o nome, que anda com drills no dente, que todo mundo falava, já estava até chato, que fez um touchdown maravilhoso e foi anulado porque ele estava além da linha de scrimmage. Enfim, o pessoal recebe a bola no peito, dropa ela, tipo, bate ela, alguém vem, pega a bola e interceptação.
O Mahomes tomou trocentas dessas ano passado. Então aí ele não consegue aparecer na lista porque o time dele não ajudou. Então, pô, mas então ele se deu mal esse ano. Sim, não por culpa dele. Isso não é culpa do quarterback, mas no número vai para o quarterback. O Mahomes teve 27 TDs e 14 interceptações. Umas 5. No mínimo, eu lembro de lances fatídicos. Um pouquinho menos de 2. Tu falou do Kadarius Toney? Kadarius Toney. Kadarius Toney, né? Teve jogo atrás jogo dele tomando interceptação. Tanto que eles pararam de botar o cara no final. Não dava mais. Josh Allen, cara, 29 TDs e 18 interceptações. Mas aí, eu lembro dessa discussão. Ano passado teve uma discussão sobre o Josh Allen justamente por isso. E o cara falou, cara, eu prefiro o Josh Allen que lance 18 interceptações, mas o cara me entrega 29 TD, me entrega TD de 40 jardas, me entrega TD de 50 jardas, entendeu? Eu prefiro um cara desse do que, por exemplo, um Derek Carr, que vai me entregar 25 TDs, 8 interceptações, mas não é clutch. Não só isso. Eu já conversava isso na época do Andrew Luck, que tinha um braçaço. E os lançamentos dele, em terceiro down principalmente, certamente nos quarto down, nos fourth down, ele mandava umas bombas lá na frente de 50 jardas e às vezes era interceptado. Mas pensa comigo, Zuma. Pensa numa situação, vocês. Terceira para 10, na linha de 20. Terceira para 15, na linha de 20. Do campo de defesa. Toda defesa sabe que vai ser passe. Tu não vai correr para 15 jardas. Ou 20 que seja, enfim, uma terceira para muito. Já que tu vai passar a bola, tu dá-lhe um patalhaço lá do outro lado, que são 3 possibilidades. Uma, teu wide receiver pegar, se desse bem, valeu o risco. 2, ninguém pegar, às vezes com falta no teu wide receiver e tu ganha todas essas jardas mesmo assim. 3, tu ser interceptado. Se tu for interceptado e o teu wide receiver ou alguém derrubar o cara que interceptou, um passe de 50, 60 jardas, tu botou a bola na linha de 20 do outro lado. É melhor que um punch. Então vale a pena esse tipo de jogada, mas arromba a estatística do quarterback. Então, se eu fosse torcedor do Bills e vendo o Josh Allen fazer esse tipo de jogada num third down nesse jeito, não no meio do campo, quase chegando para field goal, aí não. Mas nesse jeito que eu falei, manda uma pedrada. Ou dá certo, ou dá semi-errado só. Vale a pena. Cara, e aí só pra gente fechar, trazer uma curiosidade aqui. O líder de TDs na temporada foi o Dak Prescott, 36. Segundo lugar, o Jordan Love, 32. Brock Purdy, 31. Jared Goff, 30. E dali pra frente, pra baixo, né? Josh Allen, Tua, Mayfield com 29, 28. Curiosidade, cara, o recorde histórico é do Peyton Manning, com 55 lançamentos para TD numa temporada. Pelo Denver Broncos, passando o recorde do Tom Brady na temporada mágica do 16-0. E o Tom Brady lançou para mais de 50 TDs na temporada também. 2 vezes já também. Ou seja, olha o abismo que nós estamos falando, né, cara? Do que foi ano passado. Jogando um jogo a mais aqui. Essa galera tá jogando um jogo a mais, é verdade. Deixa eu te perguntar, aqui acabamos os números, nós vamos para um top 10, tal, etc? Agora nós vamos pro top 10. Eu queria falar 2 coisas então antes. Ambos retornando ao passado. Um metade do caminho e um bem ao passado. O metade do caminho é porque em nenhum lugar... Porra, ainda apareceu Aaron Rodgers. Porque é da história, né? Mas não, Aaron Rodgers não aparece aqui. Falando nisso, em 2023, o ratio de TD interceptação, né? Divide o número de touchdowns por interceptação, foi do CJ Stroud com 4.6. Para lançamentos, Zuma, para lançamento pessoal acima de 500 jardas, quem lançou mais de 500 jardas, não o cara que lançou 10, fez 2 touchdowns e 0 interceptação, o cara tá com rating 100%. Mas pro cara que lançou acima de 500 jardas na história da NFL, tu sabe quem que é o 6º colocado? Acima de 500 passes, o cara tentou mais de 500 passes naquela temporada e o cara que tá em 6º colocado em TD rate, ou seja, o cara que mandou mais TD do que interceptação. 6º colocado. Eu sei, Aaron Rodgers. E o 5º? Aaron Rodgers. E o 4º? Aaron Rodgers. E o 3º? Aaron Rodgers. E o 2º? Eu acho que é o Rodgers. E em primeiro, Aaron Rodgers. Aaron Rodgers tem 6 temporadas diferentes, tipo 2014, 2020, 2019. Ele tem as 6 temporadas. Eu quis levantar ele assim, porque grande abraço, Eder Apple, sempre fala, ele é superestimado. Em algumas coisas a mídia levanta ele demais. Mas ele tem números que, pelo amor de Deus. E daí quando tu vai para alguns números, tipo, ele não aparece. Sim, ele joga a bola fora, ele não toma interceptação. Então, às vezes, ele não tem números tão altos, porque ele controla o jogo como poucos que já existiram. Dito isso, vou para um segundo ponto, que é uma discussão que teve no nosso grupo de WhatsApp, que volta e meia na internet, tu acha aqueles... Um tu bota para jogar, um tu bota no banco e um tu corta. E na hora eu acho que era Peyton Manning, Drew Brees e Aaron Rodgers, né? E a discussão basicamente ficou em Drew Brees e Aaron Rodgers, Peyton Manning todo mundo botava para jogar. E aí me perguntaram, Neymar, o que tu acha da história? Não desses 3, da história. Daí eu coloquei uma cacetada de
regras para poder chegar num denominador, porque tem muita coisa, não pode envolver salary cap. Os 10 jogadores que jogam com ele, 5 da linha ofensiva, 3 wide receivers, um tight end e um running back, tem que ser igual para todos. Não pode ser alguma coisa específica sobre isso. Dentre várias outras regras, salary cap não importa. Nós estamos falando do melhor momento da vida do cara, a melhor temporada. Então é a melhor temporada de cada um deles. Se o cara tinha 35 anos ou se era com 28 anos, não importa. A melhor temporada de cada um deles. Eis que cheguei num top 3. Em terceiro lugar, Patrick Mahomes. Coloquei ele em terceiro lugar. Patrick Mahomes, o que a gente mostrou aqui já hoje, sobre o que ele faz correndo com a bola, ele é o melhor da história. Ah, daí tu vai tirar o Vic, tu vai tirar o Lamar Jackson, sim, que eram muito bons correndo, só que não entregava o que o Patrick Mahomes entrega com jogadas, com precisão, com liderança em campo e aí por diante. Para nós sermos breves. Em segundo lugar, Damarino. O que o Damarino fez na época que ele fez, onde um tackle podia entrar de cabeça, dar uma martelada nele e o cara sobrevivia. Pô, peraí, Neymar. Então nós temos o Joe Montana também, que era dessa época e tal, e também tomava essas porradas. Sim, eu tive que escolher um. Para mim, o Damarino foi muito mais disruptivo. Lembra? Eu não tô colocando quantos títulos o cara ganhou. Eu tô falando o quão bom é o quarterback. Se eu tenho um time com 10 bonecos e eu tenho que botar um quarterback para jogar, terceiro lugar, Mahomes. Segundo lugar, Marino. E primeiro lugar, Peyton Manning. Peyton Manning é o cara que pegava 9 de vocês, e ele ia no meio e ele ia dar um jeito de fazer jogadas. O último ano dele foi péssimo, mas nós estamos falando do Peyton Manning no auge. E no auge, meu amigo, ele dizia o que acontecia com os 11 da defesa, os 10 do ataque, mudava jogadas, chamava timeout, fazia o que precisasse. Peyton Manning era um monstro. Meu Deus, tirou o Tom Brady! O Tom Brady, pra mim, é claro que ele é um top 10, mas o Tom Brady, a maioria dos stats dele, pra mim, pro Neymar, ele é fora do campo. O time que ele consegue montar, a liderança, a vontade, o espírito de equipe, tudo o que ele consegue fazer, se fosse para escolher, se a pergunta fosse diferente, Zuma, quem que tu gostaria de ter a carreira no teu time, Tom Brady? Eu nem pensava, para. Peyton Manning não tá no chinelo do Tom Brady se for nesse sentido. Ter um jogador para ter 20 anos no teu elenco. É o Tom Brady, ele faz um time de qualquer coisa. Mas botar em campo com 10 bonecos, são esses 3 que eu falei. Lembrando que a pergunta a gente resumiu em tipo, você tem que escolher um cara para jogar e ganhar hoje. Tá aqui, ó, tu tem 11 jogadores lá e tu tem que botar um cara para ganhar aquele jogo. Exato. Aí a gente chegou nesses 3 caras ali, né? No caso você chegou, né? Manning, Marino, Mahomes, tudo com M. Meu sobrenome é Mai. Vai que o meu filho vira o próximo quarterback top. Vai ter que treinar para isso, vai ter que treinar para isso. Vamos lá então, vamos fazer então agora o nosso merchan, porque já que a gente está falando de quarterback, a gente está falando de TDs por interceptações, estamos falando do cara que cuida bem da bola, com o cara que tem bastante segurança. Cuida para não ser interceptado. Exatamente. Cuida para não ter a bola roubada. Isso mesmo. E da mesma forma que você pode ter a bola roubada, você pode ter os seus dados na internet roubados, né, Neymar? Muito bem. E para isso a gente tem maneiras de nos protegermos na internet. Principalmente você que usa o celular, muito aeroporto, usa muito rede pública, está sempre na rua, precisa conectar um Wi-Fi duvidosos, não dê bobeira, assine a Surfshark e proteja os seus dispositivos móveis. Com a Surfshark, você, além da proteção, você também tem os avisos, os alertas. Eu recebi essa semana, inclusive, um site que, mais uma vez, liberou meus dados na internet. Aí eu fui lá, olhei qual era o site pela Surfshark, fui lá no site, apaguei minha conta, bloqueei, enfim, evitei mais vazamentos daquele site, né? Então, assim, a Surfshark, ela te dá essa possibilidade, ela te faz os alertas, ela te mostra onde teus dados foram liberados, mas mais do que isso, ela te dá outros benefícios exclusivos também. Ela te dá um adblock, que funciona muito bem, ou seja, aquelas propagandas pop-up, elas param de passar, e além de tudo também, com uma assinatura, Neymar, você consegue fazer vários dispositivos da sua conta na mesma assinatura, ou seja, você consegue proteger o seu computador, o seu iPad, o seu celular, o celular do seu filho, o celular da sua mãe, a sua casa inteira com apenas uma assinatura na Surfshark. Corra lá que a gente dá 2 meses grátis pelo link que está aqui na descrição. E já que falamos de Surfshark, agora a gente vai começar a falar da nossa corrida pelo MVP 2024, Neymar. Por favor, Heinz. Fazer um break? Eu acho que a gente pode, só para dar uma respirada, então? Boa. Então vamos fazer um breakzinho. Um cafezinho, né, guys? E já voltamos. Abraços.
Voltamos para o segundo bloco do episódio número 44, Neymar. Um cafezinho. Seja bem-vindo novamente, seja bem-vindo para o segundo bloco. E agora a nossa proposta é uma corrida de MVP. Né? Lembrando, botou os 32 aqui, Zuma, que bonitinho. Os 32 estão divididos pelas divisões, né? Ali é o EFC na esquerda, NFC na direita, East, North, South, West. São os 32. Lembrando que o termo MVP, ele significa jogador mais valioso da liga, né? O jogador mais valioso do campeonato. É um prêmio que é dado no final do ano. Geralmente ele cai para um quarterback, porque é o jogador que mais pega na bola, dificilmente sai dessa fração, né? Exatamente. Mas a gente vai analisar, então, entre os 32 quarterbacks, quais estariam nessa corrida pelo MVP, quais seriam os primeiros, é isso? Isso. É muita coisa para levar em consideração, por isso eu não quis fazer um top 10, como eu falei no começo do programa. Às vezes o quarterback é uma máquina, mas está num time muito ruim. Às vezes o quarterback está chegando agora como calouro e não é nenhum prospecto muito bom. Às vezes o time não decidiu qual é o quarterback titular ainda. Quando é assim, eu vou ter que começar a fazer alguns cortes. Às vezes o estilo de jogo do técnico não vai ajudar o quarterback. Então são vários detalhes pelo qual eu vou começar a cortar os quarterbacks, Zuma, se tu me permite. Por favor. Então o primeiro corte que a gente vai fazer são exatamente nos quarterbacks que são rookies ruins ou rookies junto com um quarterback veterano que não se sabe ainda se o rookie vai começar jogando, então a chance dele para MVP é quase nula. E quarterbacks que são ruins. Pode passar, Heinz, fazendo um favor. Então, Neymar, aqui tu cortou. Vamos lá. Quem que eu cortei? Drake May, lá em cima. Bo Nix. O'Connell, no Raiders. Calma aí. Vamos pro ordem, então. Então, lá na NFC East, tu cortou o Drake May, que seria o quarterback novo do Patriots. Perfeito. Rookie, time horrível, não tem o que fazer. Exato, juntou duas coisas. Mas ele é excelente, cara. Primeiro, mesmo que ele seja uma máquina, se o time não for pros playoffs e o Patriots não vai pros playoffs, não ganha MVP. Tá, na NFC East, tu cortou o Daniel Jones. Porque é ruim pra dedéu. E o time tá uma várzea. Beleza. Na NFC North, tu cortou o J.J. McCarthy. Exato. Ali é uma situação onde talvez ele teria chance, porque o time é muito bom. Mas nem sabe se ele vai ser titular. A princípio é o Sam Darnold. Sim, exatamente. Ele tá competindo em número de snaps. De snaps, né? Na NFC South, tu cortou o Derek Carr. E aqui eu quero uma explicação, porque a gente viu o Derek Carr com bons números antecipados, antes, como por exemplo, TD por interceptações. Isso, bons. Ele chegava em 7º, 8º. E tu esperar um upgrade desse ataque do Saints, como vai ter outros times com upgrade, eu acho que não chega. Veja bem, ele pode se tornar um QB top 15, raramente top 10. Agora, brigar pelo MVP, eu acho que é fácil esse corte. Aí nas divisões West, na NFC West, tu cortou... Esquecesse do Russell Wilson no North. Eu vou deixar ele por último. Perdão. Tu cortou o Connell, né? Que também seria cortado se fosse o Gardner Minshew. Isso, o Gardner Minshew eu acho que tem mais chance do que o Connell. Só que, enfim, ambos não têm chance para MVP. Beleza, tu cortou o Bo Nix. Por obviedade. Que é o quarterback do Broncos, que também a gente não sabe se vai ser titular ainda. E tu cortou também o Geno Smith do Seattle. Ou ele ou o Howell também dá na mesma. A maçã mágica do Geno Smith foi 2022, 2023 ele já voltou para a realidade, enfim. E agora, por que tu cortou o Russell Wilson? Se teoricamente ele aparecia em várias estatísticas, ele aparecia bem cotado. Tu mesmo falou que ele jogou bem ano passado dentro do esperado, mas ele não ficou no Broncos porque não fechou com o Sean Payton. Então, eles não se deram bem lá, mandaram o cara embora, o Broncos engoliu o maior dead cap da história. E o segundo também, do mesmo jogador. Exatamente. E agora o Russell Wilson, teoricamente, vai ser o titular no Steelers, que é um bom time. Aí é que tá. Teoricamente, ainda existe um cenário, quase impossível, onde o Justin Fields pode ser que assuma em algum momento. Se o Russell Wilson jogar 2 joguinhos ruins, Fields está ali. Existia um boato onde o Justin Fields talvez ia ser usado para retorno de kickoff. Que vamos botar um quarterback para correr. Não, mas pensa comigo, gente, olha só, vou para outro ângulo agora. O novo retorno de kickoff vai te botar 2 retornadores, um em cada lado. Com isso, tu pode fazer um passe para trás, vários para trás e um para frente na NFL. Se a bola vir no outro retornador, esse outro retornador pode fazer um passe lateral / para trás no Justin Fields e o Justin Fields fazer um lançamento já no kickoff. Então realmente vira uma arma dupla. Lembrando que o Steelers, assim que mudou a regra, ele trouxe o Cordell Patterson, que é um baita de um retornador. Então eu acho que o Steelers vai vir com bastante malandragem esse ano, principalmente no time de especialistas.
Dito isso, o Russell Wilson tá num time de 2 quarterbacks. Dito isso, o Russell Wilson trocou de time. É muito difícil o cara chegar num time novo e ganhar o MVP. Dito isso, o time de recebedores do Steelers não é tão bom. Vai ser um time que vai correr muito bem com a bola. Então eu acho que se o Russell Wilson fizer o feijão com arroz bem feito, jogar o que jogou, o período que jogou bem do Broncos de 2023, ele fica sim QB top 10. Talvez um QB top 5. Brigar por MVP, não. Beleza, beleza. Então o primeiro corte foi esse. São os caras que não têm chance alguma de chegar lá. Exato. Pro segundo corte, qual foi a tua análise? O segundo corte foi o seguinte, já que eu vou ter que chegar, tentar acertar quem vão ser os MVPs, agora prestem atenção. Tem 2 jogadores desse corte que se eu tivesse que apostar, se nós falássemos em odds, probabilidade de chegar e eu botar meu dinheiro para chegar, 2 desses estariam no top 10. Mas eu não vou botar porque eu preciso fazer corte, eu quero ser assertivo. Eu não estou apostando para botar dinheiro. E o meu segundo corte foi, calouro nunca ganha MVP. Se calouro nunca ganha MVP, eu tirei os calouros, mesmo sendo titulares, mesmo estando num bom time, e os quase isso, que daí encaixa um jogador. Tá, então você tirou lá na NFC East, você tirou o J.D. Daniels. Que vai ter um bom time para ele, vai correr muito bem com a bola. Lá no Commanders. Você tirou na NFC North, você tirou Caleb Williams. Uma máquina, vem tudo para talvez pegar playoffs, o cara é um monstro, mas é calouro. Você tirou o Bryce Young, que é o segundo ano. Não tem tudo para evoluir, mas não para ser MVP. E você matou o coitado do Lucas, tirando o Anthony Richardson. Isso. Antes que a galera pare de assistir agora, os torcedores do Colts, se eu tivesse que apostar odds para valer a pena, Richardson é um que eu apostaria para MVP. Ele tem o teto para isso. Mas eu vou repetir de novo. Ele tem 2, 3, 4 jogos na carreira. Temos que ver esse time engrenar com ele. Eu acho que vai, pessoal. Fica tranquilo. Mas entre achar, eu quero tentar ser o mais assertivo possível. Entre achar que vai e achar que vai brigar pelo MVP, a gente tem uma régua gigante aí de distância entre as duas situações. Qual que é o objetivo do terceiro corte agora? Qual que vai ser o motivo dos caras que vão sair agora? O terceiro corte são os jogadores mais próximos, porque faltam 15? Não. Faltam uns 20, né? 20 jogadores. O próximo corte, então, é um corte de jogadores que falta alguma coisa, que vão ter uma dificuldade para chegar no MVP. Esses já podem chegar, mas vai ter uma dificuldade. Não que, principalmente, o Richardson não possa, que nem eu falei. Para mim, ele é um top 5 ou top 10 com chances de chegar, mas é muito mais difícil. É mais chance de não do que de sim. Esses que vão vir agora são jogadores que já têm os ingredientes, mas estão mais distantes que os próximos. Tu falou um negócio pra mim quando a gente estava discutindo a pausa, tu falou assim, esse corte agora são caras que têm que fazer uma coisa quase que impossível para chegar lá. Eles têm que dar um salto de qualidade muito grande em determinado aspecto do jogo para poder... Em relação ao ano passado. Exatamente. Tem que melhorar muito, estão muito na esperança. Tá, então vamos lá pro terceiro corte. Quem que foi eliminado no terceiro corte? Você tirou nomes grandes aqui, Neymar, eu acho que no terceiro corte, tá? Eu vou começar pelo o mais esperado, que é o corte aqui, que é o Will Levis, do Tennessee Titans. Exato. O Will Levis só demorou tanto para ser cortado porque o Titans melhorou muito o time de recebedores deles, melhorou muito a linha ofensiva, então eu acho que o Will Levis tem uma chance muito boa de se tornar um quarterback normal. Se é quarterback normal no MVP, tirei. Tá, tu tirou também lá na NFC South o Baker Mayfield, que eu acho que, ok... Não vem jogando, não vem entregando. Tem as armas, tem tudo na mão. Já foi extraordinário. Mostra. Mas vai continuar Mas o time não é bom, ele não vai ter condições de brigar para o MVP. A defesa é a melhor da liga, né? Agora, o ataque, o Chubb não sabe quando volta. Não tem timetable para ele. Não se sabe quando o Ford vai deixar de ser o running back e vai virar o Chubb de novo. O que ajuda muito um wide receiver e um quarterback. Aí tu tirou o Trevor Lawrence. Que, ok, a gente sabe que também não tem entregue tudo aquilo que se imaginava, mas o cara ganhou um contrato novo agora. Isso, ele tem uma chance muito maior. Porém, o time desse ano não é tão diferente do time do ano passado. Se o Will Levis foi falado que, opa, chegaram de Calvin Ridley, agora eles têm um wide receiver 1. Tá, e quando tava no Jaguars ele não era? Qual é a boa disso aí? Então, beleza. Agora o Jaguars pegou um baita de um rookie, o Brian Thomas Jr., trouxe o Gabi Davis, trouxe alguns nomes ali para fazer acontecer e continua com o Kirk. É o suficiente? Cara, mas tu mandar embora o Calvin Ridley e trazer Gabi Davis também, eu vou te falar que não, né? Enfim. E aí, cara, tu tirou na AFC North, tu tirou o Deshaun Watson, cara. Sem chance de Deshaun Watson ser MVP? Tu tinha falado de Deshaun Watson já, né? Não tinha, tá aqui, ó.
Então eu troquei com alguém, porque o Deshaun Watson foi aquilo que eu falei da defesa do Browns. Perdão, me equivoquei com a dislexia desgraçada como sempre. Do Baker Mayfield, então. Ah, eu falei do Baker Mayfield. Então tudo que eu falei do Baker Mayfield era o Deshaun Watson, que tem a melhor defesa da liga, tem um time bom, tanto que eu falei do Chubb, do Ford, etc. Era o Deshaun Watson que eu tirei. Porque, cara, ele precisa provar. Ele já jogou ano passado e foi uma bosta. Não vamos passar pano, foi uma bosta. Ele deveria ter sido o primeiro corte aqui. Não foi porque existe um pedigree passado, teoricamente ele estava voltando de lesão. Vamos ver. Por isso foi cortado agora. Então agora fala do Baker Mayfield. Perfeito. Baker Mayfield, esse vem em ascensão. Por isso também demorou para ser cortado. Senão ele ia lá junto com os quarterback lixo, porque até ano retrasado estava dessa forma. Ano passado ele encaixou, assinou um contrato que pro Tampa foi excelente, um contrato baixo com um quarterback de ponta. Não é de ponta, mas é o que está entregando. E tem lá tanto Godwin quanto Mike Evans. O Godwin vai voltar a jogar no slot esse ano, que é onde ele é uma máquina. O running back não é lá essas coisas. Então, enfim, é um jogador que pode chegar lá, mas vai ter que fazer mágica. Vai ter que... O passo que ele deu de 2022 para 2023 vai ter que ser nesse naipe para 2024. E agora, cara, tu tirou o Tua da briga do MVP. O cara que na metade da temporada do ano passado era o favorito. E é um time que não perdeu armas. Pelo contrário, aumentou as armas no ataque. Perdeu na defesa. Como é que você elimina o Tua já dessa pegada? E a linha ofensiva também não tá mais a mesma coisa, né? Acho que ano passado e esse ano é muito parecido com o Trevor Lawrence. Eu acho que ele não vai melhorar esse ano do que foi ano passado. Então, se ano passado não deu, com o Tyreek Hill jogando tudo, com o Arrow jogando quase tudo, com o Mostert ainda com 32 anos, né? Esse ano ele vem mais fraco, inevitavelmente. Agora nós já chegamos num outro patamar. Apesar que o Arrow vem melhor. É o Jonnu Smith, o tight end, que eles trouxeram? Sim, Jonnu Smith. Jonnu Smith e tight end, que talvez seja melhor usado. Então existe uma possibilidade para tu? Claro. Por isso é o que tu comentaste, que eu tinha comentado antes. São jogadores que vão precisar se superar. Se ele quer ganhar o contrato de 60 milha dele do final do ano, corre para MVP. Mas não adianta correr para MVP fazendo 400 jardas no jogo, 4 touchdowns, sendo que o Tyreek Hill tem 300 jardas, sendo 200 por mérito próprio dele. O Tua tem que deixar claro que o MVP é ele e não o Tyreek Hill. Ano passado, beleza, no começo era o Tua. Mas durante todo o tempo o Tyreek Hill estava ali, ó. E eu. Perfeito, a discussão era essa, né? Será que é o Tua ou o Tyreek Hill meu MVP? Exatamente. Legal, então a gente cortou aqui, passamos pelo terceiro corte, com isso sobraram apenas 15 jogadores. E desses 15 jogadores, todos eles teriam condições de estar na briga pelos 10. O top 10 aí da corrida do MVP. Perfeito. Mas tu vai ter que cortar 5. Tá. E qual que foi o objetivo desse corte agora? Esse corte agora foi muito difícil de fazer por obviedade. E cada um eu consigo menos um. Eu consegui cortar 4. Ai, precisava ficar 11. O último eu tive que tirar no iBuyBia e eu dei um mérito pro 10º e não pro 11º. Mas os 4 que eu cortei, cada um tem um detalhe. Mesmo que seja pequenininho, mas um detalhe para eu tirar do top 10. Posso cortar? Calma aí, vamos lá. Passou a tela, então. No último facão. Pode começar, hein, Mara? Vamos começar, então, com o Jalen Hurts, que é discutivelmente um top 3 QB da liga. Cara, ele terminou perdendo 1000 jogos seguidos. O cara desapareceu. Passes mal dados, não conseguia mais efetuar o tush-push. Virou um outro atleta. Numa condição normal, se ele começa os 3 jogos dessa temporada como começou os 3 da temporada passada, volta pra briga pro MVP. Mas como ele terminou, cortei. Infelizmente, tá fora. Eu vou te falar que o Jalen Hurts fora do top 10 eu achei interessantíssimo. E então foi por causa do derretimento do Eagles. Exato. Mas será que não foi o time todo que derreteu, né, Mara? Tu tá botando só na culpa do QB? Eu tenho que cortar alguém. É que nem eu te falei, é que nem nas outras listas, para alguém subir, alguém tem que descer. E assim, ele não tem mais Jason Kelce, mas ganhou Saquon Barkley. Pro quarterback, eu acho que o center é mais importante. Eu sou a prova viva disso quando o Seattle resolveu trocar o Max Hunger, que era o nosso center, pelo Jimmy Garoppolo. Foi a maior comemoração da minha vida com relação a uma troca. Quando veio o Jimmy Garoppolo para Seattle, meu Deus, acabou. Não, Jimmy Garoppolo não. O Jimmy Graham, tight end, que tinha sido uma máquina pelo Saints em 2013, Seattle foi campeão em 2013, veio para 2014, Seattle trocou o center pelo Jimmy Graham. Acabou. Nós já era uma máquina, agora ainda vemos com o Jimmy Graham de tight end, acabou. Cara, não adiantou mais, o time nunca mais se fechou na linha ofensiva. E na NFC South, tu cortou o Kirk Cousins. O motivo desse é muito óbvio, trocou de time e tá vindo de uma lesão. Tem mais alguém que tá dessa forma e que não foi cortado. Mas ele é o Kirk Cousins, ganhou um jogo na pós-temporada. Não entendam errado, o time de ataque do Falcons... Bom, eventualmente a gente vai fazer programa sobre os times de ataque, algum... Provável. Então se a gente fizer, galera, spoiler, top 10 de certeza. Matt Stafford
foi cortado também lá no NFC West. O Matt Stafford não foi cortado. Esse não tinha como cortar. Mas eu preferi botar o 10º em 10º do que o Matt Stafford. Matt Stafford não tem demérito. Matt Stafford é um monstro, um baita de um quarterback. Não tem tantas armas quanto alguns outros no top 10. Mas o Matt Stafford deu dó não deixar no top 10. Tu cortou um cara que tem um fã-clube enorme, tá, entre os especialistas. E ele também tem um hate gigante entre a torcida, porque dizem que no final das contas ele não vence os jogos. Mas é o Justin Herbert. Isso. Esse foi muito fácil de cortar, porque apesar que eu acho ele uma máquina, eu acho que esse ano ele vem com tudo, com um técnico novo, uma OL montadinha, eu acho que ele vem com tudo, não tem wide receiver. O cara que tem, a princípio, o Johnston, que foi uma porcaria ano passado como wide receiver 1, mas pegaram um rookie que vai ser o bicho. Rookie. Eu não tenho prova nenhuma que ele vai ter um wide receiver bom. Pode ser que desenvolva 2, 3 com um jogo bem corrido e ele chegue MVP. Mas eu precisava fazer mais um corte. Não, mas de fato não tem ninguém para receber as bolas lá no Chargers. Tá periclitante a situação do Chargers. E aí a grande surpresa. Porque tu tirou em 11º lugar, riscadinho, Joe Burrow. Vou falar em 12º, porque o 11º é o Stafford. Em 12º eu tirei o Joe Burrow por causa da lesão da mão. Ele ainda não tá treinando com o time em situação normal de jogo, mesmo no treino. Já apareceu lançando umas bolas, coisa linda, mas lançar bola, o Aaron Rodgers, com 2 semanas depois de romper o Aquiles, apareceu lá lançando também. Ninguém me toca, ninguém me olha torto, beleza. Lembra que desde a lesão dele, que eu já comentei no ano passado, que teve um médico que falou, quem rompe ali onde ele rompeu, nunca mais volta a lançar com a mesma qualidade, já que ele tinha essa sombra de dúvida nele, cortei. Cortou. Sobraram então 10 jogadores. E a gente vai começar agora do 10º ao 1º lugar, né? Abrindo essa lista, por favor, Heinz, com Dak Prescott. Cara, fala mal do cara o ano todo. Tu critica o cara o ano todo. Tu fala mal do Dallas, blá, 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 bli, 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 blá, blá, blá. Aí quando tu vem na corrida pelo MVP, tu tira o Joe Burrow e tu coloca o Dak Prescott, cara. Eu tirei o Stafford e botei o Dak Prescott. Sabe por que disso, cara? Porque eu acho que o Dak Prescott odeia tanto o Dallas que ele vai fazer essa maldade com o torcedor do Dallas. Eu acho que ele vai jogar a temporada da vida dele, porque ele precisa jogar para contrato. Ele já falou que ele quer cobrir o mercado de quarterback. Ele vai cobrir o mercado de quarterback. Se não lesionar muito cedo, tomara que não, ele vai cobrir o mercado de quarterback na hora que ele ganhar o contrato. E se ele jogar bem ao ponto de concorrer para MVP, o Dallas é capaz de, vamos pagar o Dak Prescott com um cara que nunca ganha nos playoffs, cara. É um cara que sempre amarela. Mas enfim, o time é muito bom. Tem CeeDee Lamb também, querendo receber contrato. E a partir do momento que tem CeeDee Lamb pra tocar toda a bola no CeeDee Lamb, tu já tens uma baita de uma vantagem. Então tu acha que o Dak Prescott vem... Vai fazer essa safadice, vai arrebentar o torcedor do Dallas, infelizmente. Agora a grande surpresa é o 9º lugar. Antes de falar o 9º, inclusive, pessoal, agora deixa eu tentar fazer uma profecia. Eu acho que o Dak Prescott vem bem, o Dallas não dá o contrato nele, e quem dá o contrato para ele é New York Giants. Nossa, isso aí seria um... Ano que vem já dá pra sair, né? O Daniel Jones já dá pra sair do contrato. Esse ano tá muito pesado. O Giants vem com uma defesa top 5 fácil esse ano, só precisa acertar o ataque. Lá só tem um ser humano, que o nome dele é Malik Nabers, que pegou esse ano. E se ele jogar decentemente bem, traz o Dak Prescott pra ter um wide receiver 1, que nem ele tem no CeeDee Lamb, e completa com o resto do time. É porque aparentemente, né, a vida do Dak Prescott no Dallas já acabou. Já. Em teoria, a não ser que acontecer realmente aquilo que a gente falou. Ele vai fazer o semi-milagre. Ele vai começar a ir bem e a galera vai falar, caramba, é o Dak. Até chegar naquele jogo que o Dak vira o puxa-frango do pica-pau. Agora me explica por que você colocou o quarterback do Arizona Cardinals, Kyler Murray, em 9º lugar, cara. Cara, o time é pra ele. Eles deixaram isso claro ano passado. O final da temporada ele colocou números que ele até apareceu nos nossos gráficos. Ele é muito bom. O Arizona Cardinals falou que não, esse é o nosso quarterback, não importa o nosso pique, é esse o nosso quarterback. Eles trouxeram uma baita de uma arma para ele, com o Harrison Jr. Tem o McBride, como um dos melhores tight ends emergente. E eu acho que, assim, ano passado, quando o Kyler Murray jogou, ele não usou a arma dele de correr. Ele só corria até tomar o teco, depois era só slide. Ele não tomava porrada. E esse ano, vindo a full para tentar ganhar, eu acho que o Kyler Murray tem uma chance bem grande. Bom. Vamos lá, então. Porque, cara, olha, botar um jogador do Arizona Cardinals na briga pelo MVP, um time que tá em rebuild, um time que tem muito... Se bem que fez um draft muito bom esse ano, né? Pegou muitos jogadores, enfim, pode talvez ter um time competitivo.
Mas a divisão também é muito difícil pro Cardinals, né, cara? Eu vi um videozinho do Kyler Murray vendo com um amigo dele o draft na TV e só esperando a nona posição. Vai, por favor. O amigo dele batendo com a bola na cabeça e tal. Arizona Cardinals Select. Marvin Harrison. Yeah! Comemorando um monte. Agora ele sabe que ele tem um wide receiver, man. 8º lugar, Jared Goff. É isso aí. Jared Goff, podemos falar o 8º e o 7º junto? Pode, Jared Goff. Jared Goff em 8º e Jordan Love em 7º. Porque é muito parecido a comparação dos dois. São dois times que tiveram uma crescente excepcional ano passado. O Jared Goff só não está em 7º, e sim o Jordan Love, porque o Jordan Love ainda pode ser que tenha teto. Tipo, a gente talvez não tenha visto o máximo do Jordan Love. Ele foi o máximo ano passado, mas pode ser que ele vá além disso. Mas tu acha que esse recorte do Jordan Love do final da season, né, da metade dos 50% para frente da season, foi quando o Packers deu aquela ascensão, o Jordan Love botou números fenomenais, mas até ali o Jordan Love era extremamente discutido no Packers. Perfeito. Tu acha que só esse meia season acima da média é o suficiente para botar ele nessa briga? Só os 7, 8 jogos acima da média e os jogos de playoff que ele não amarelou, não sentiu a pressão e jogou pra cacete, né? Além disso, não é uma amostragem tipo a do CJ Stroud. Com todo respeito, CJ Stroud é uma máquina. Mas ele já tá 2, 3 anos atrás do Aaron Rodgers, ele já tem experiência na NFL, alguns jogos ele entrava, mesmo que de reserva, então ele já tem um pedigree um pouquinho mais forte. E o que ele fez nos playoffs, cara, é o que a gente fala de Dallas, enfim, de trocentos outros times, o cara não é clutcher. O Jordan Love mostrou que é. Claro que pode cair, pode decair esse ano e tal, mas pelo que ele fez, ele só mantém isso, ele no mínimo é o 7º. Em compensação, o 8º, que é o Jared Goff, se ele só manter o que tem, no mínimo é o 8º. O time do Lions vem melhor esse ano do que ano passado. Já foi falado que o Jameson Williams, que foi um wide receiver que era para jogar no ano anterior, teve um monte de problema com aposta, com carro, etc. Não jogou. Ano passado jogou um meia sola. E esse ano, Dan Campbell, que é o técnico, já falou que a maior progressão do time de longe é ele. Então, tendo a Amon-Ra St. Brown, tendo o Jameson Williams, tendo Gibbs e Montgomery, tendo o Sam Laporta, tendo uma OL top 3 da liga. Cara, o Goff tem todas as armas. O ponto fraco do ataque do Lions é o Goff. Então ele tem que estar ali. O ponto fraco do ataque do Lions é o Goff, então ele tem que estar aqui? Ele é muito bom, ainda assim. Tem alguém que ainda não apareceu nessa lista, mas é a mesma coisa, eu vou falar a mesma coisa. O ponto fraco desse time é o quarterback. Mas ele não é ruim, ele só é o ponto fraco. Se todo mundo tira 10 e o cara tira 9,5, 9,5 é o fraco. Em 6º lugar, a gente tem o Josh Allen, que teoricamente o time do Bill se desmontou, mas ainda é um time muito forte, e o Josh Allen, sem dúvida nenhuma, é um QB clutch. Numa situação muito parecida com o Herbert, porque o Josh Allen também está sem wide receiver, também vamos ver o que sobra, mas ali ainda tem o Kincaid. Kincaid é muito bom, jogou muito bem no slot, então um cara tem. O running back que sobrou para ele, diferente do Chargers, que ano passado tinha o Eckler, não tem mais, e meio também sem meio running back. O Josh Allen tem o Cook, que recebe muito bem a bola, James Cook, do ano passado. Então ele tem um espírito de recebedores, um corpo de recebedores um pouco melhor. Dito isso ainda, ele é clutch, é o que tu falou. Então é um quarterback que, se precisar correr com a bola, eu acho que vai correr muito mais. O técnico já falou que esse ano vão deixar ele solto. Ele consegue resolver jogos de outras formas também. Heinz, vamos passar então pro top 5. E quem abre o nosso top 5 é aquela briga de amor e ódio do Neymar. Ele fala mal num programa, ele fala bem no outro, ele não se entende, ele não sabe se ele ama, se ele beija, se ele fala mal. Porque em 5º lugar tá o teu queridão Brock Purdy da massa. Como eu falei do Goff, mesma coisa do 49ers. Esse é o pior jogador do ataque do 49ers, da linha como um todo. Mas ele é bom, ele conseguiu entregar números. A maior discussão no passado é porque estavam endeusando ele. Quando tu fala que ele é o pior jogador do ataque, parece que ele é pior que o quarterback, que o running back reserva. Não. Parece que ele é pior que o guard. Entre os titulares, ele é o 9,5. Falando das unidades. Isso. A linha ofensiva do 49ers é melhor. É a número 1 em jogo corrido e número 4 ou 5 em jogo passado. É uma das melhores linhas ofensivas da NFL. O running back É o melhor, o segundo melhor e o terceiro melhor sozinho. Os wide receivers... É discutivelmente o melhor corpo da NFL. Ainda pegaram o rookie agora e botaram junto com a Ayuk e Deebo Samuel. Tá. O tight end liderou a liga em jardas, é um dos melhores bloqueadores. Tá, então... Tudo dos caras é nota 10. Daí o quarterback, se ele for nota 9, 9,5, é o pior da linha. É o pior da unidade. Mas o Brock Purdy cada vez vem jogando melhor. Tem quem defenda ele a unhas e dentes. Claro, os números dele são excepcionais. Mas nós vamos voltar para o ovo ou a galinha. Os números dele são excepcionais porque todo o time dele é excepcional
ou os números dele são excepcionais porque as leituras são boas. Ah, olha essa jogada. Nessa jogada, ele viu a leitura, ele jogou numa janela e tal, etc. Claro que ele faz boas jogadas. Mas por causa que o time ajudou a fazer isso, tem muito jogador livre, facilita fazer a boa jogada, ou porque ele é uma máquina? Aquilo que tu falou pro Tua, talvez valha pro Brock Purdy também, né? Tem que ver se ele é o MVP ou se é o ataque que é o MVP, né? Exatamente. Se o Christian McCaffrey fizer mais uma temporada igual ao ano passado, bota um pouco de sombra nele de novo. Agora, se o Christian McCaffrey for um pouquinho menos, mas o time do 49ers vier que nem veio ano passado, que é provável que venha, aí talvez a chance de MVP dele seja maior. Quarto lugar, e eu me sinto um pouco ofendido, porque pra mim esse cara tinha que estar no top 3, mas eu entendo. Patrick Mahomes. O time do Chiefs, pelos últimos anos, ele tá começando um pouco mais devagar. E fecha a temporada tranquilaço. Parece que o Chiefs vem dando pro gasto durante a temporada, chega nos playoffs, agora é valendo. Bota a roupa do Batman e termina com o assunto. Então, o Patrick Mahomes está vindo sempre assim. O time de ataque do Chiefs, o corpo de recebedores, está bem melhor esse ano. Então tem tudo para o Patrick Mahomes ser ainda melhor do que foi ano passado. Isso a gente já discutiu em vários programas. O Kelce, porém, está com um pouco menos de gasolina no tanque. Pode ser que tenha mais 10 anos, mas está com um pouco menos de gasolina no tanque. E o Patrick Mahomes, eu imagino que ele não vai correr desnecessariamente, porque ele sabe que ele vai para os playoffs, ele sabe que provavelmente ele vai brigar pelo seed 1. Então eu preciso botar principalmente esse top 4, Zuma, numa sequência de eu acho que quem vem com, não é a palavra certa a usar, mas mais fome para ganhar esse MVP. E o Patrick Mahomes sempre vai estar na briga, sempre vai estar na disputa, mas os primeiros jogos do Chiefs também são muito brabos para tu conseguires ganhar. Legal, cara. Em terceiro lugar, CJ Stroud. Temporada magnífica no passado. Não foram para o Super Bowl por detalhes, e também era o primeiro ano de muita gente. O CJ Stroud já nessa off-season está mostrando uma maturidade que não é normal. Talvez tenhamos o próximo grande jogador aí, tanto que é muito falado, né? Que a gente vai ver por muitos anos, provavelmente, Patrick Mahomes e CJ Stroud. E nem tem muito o que falar, o Houston Texans melhorou em todos os cantos do campo. Trouxe Stephon Diggs no ataque, melhorou a linha ofensiva, melhorou tudo. Então o CJ Stroud tem tudo para poder levar o MVP. Aaron Rodgers em segundo lugar, o rei do ayahuasca. Esse tem os pontos negativos, né? Meu, time novo, não bem novo, né? Já é o segundo ano dele, mas não jogou ano passado. Tá vindo de lesão, mas já tá treinando e tal, etc. Não participou do minicamp mandatório. Vai tomar multa, a não ser que o time não queira dar, porque falou que tinha assuntos pessoais para resolver. Rola o boato que ele tá no retiro de ayahuasca de verdade, né? Meu Deus. Enfim, não vou entrar nos detalhes, nos pormenores, mas Aaron Rodgers é uma máquina. Ele já tem 4 MVPs na carreira, tá a um de igualar o Peyton Manning com 5. O que esse cara faz em campo, dos quarterbacks que ainda existem, é uma coisa única, que é algo que o Peyton Manning fazia, o Aaron Rodgers faz. E o time de ataque do Jets está pronto, está esperando o Aaron Rodgers, não do ano passado, de 2000, obviamente, né, ano passado ele nem jogou, o de 2022 do Packers, que não foi lá essas coisas. Se vir aquele Aaron Rodgers, eu acho que ele já concorre MVP e o Jets pega seed 1. E aí tu vai dizer aí tu está dizendo que teremos um bicampeão. Esse ano o jogador que tem mais chance de ser o MVP foi o MVP do ano passado, o nosso queridíssimo Lamar Jackson. Lamar Jackson vem para mais um ano com 1.000 jardas corridas. Ele tá mais slim, tá mais fit, tá mais... Lembrando que ano passado ele fez 821. Tá mais magro, porque eu acho que isso vai ajudar muito ele correndo com a bola. Tem um running back que dá muito mais medo no adversário. É normal running backs acima de 30 anos não entregarem tanto, mas Derrick Henry é um reckoner, uma força a ser reconhecida. Flowers, que foi um rookie ano passado, excelente. Tem tudo para crescer esse ano. Bateman, estão dizendo que está treinando muito bem, que seria o wide receiver 2. E junto com isso, o Andrews já está inteirão. Eu acho que o Andrews vai ser uma máquina esse ano, que é o tight end do time. Então, tem tudo que precisa. Perdeu um pouquinho da linha ofensiva, mas trouxe um substituto semelhante à altura. Então, basicamente, o Lamar do ano passado, para mim, esse ano, vem com ainda mais qualidade. Então, se alguém for tirar o MVP do Lamar, vai ter que ser melhor do que foi o Lamar ano passado. Então, mesmo esses que estão atrás, Aaron Rodgers, Stroud, Mahomes e Purdy, vão ter que superar a campanha do Lamar do ano passado. O que não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque foi uma campanha de fato... Se ele não machucar, né? Deixa eu bater na madeira, encostar no dedo. Não. Lamar Jackson, ele tem um molho. Ele tem um molho, ele sabe os atalhos, ele evita o contato, né? E agora ele ainda tem mais esse, como tu falou, ele tem um Derrick Henry com ele vai ser um perigo duplo, né, cara? Exato. É um absurdo.
Então esse time, eu concordo. Quando eu comecei a olhar a tua lista, eu falei, meu Deus, cara, quem vai ser o primeiro? Aí o Lamar Jackson faz todo sentido. Eu acho que não tem discussão em ser o favorito, é o MVP 2024. Com isso a gente fechou a nossa análise dos 32 quarterbacks, né? E fechando a nossa corrida pelo MVP. Lembrando, gente, que isso é subjetivo. Lógico. Não é baseado só numa métrica. A gente falou de várias métricas durante o programa todo para a gente chegar nessa lista que o Neymar cravou e com certeza essa lista vai mudando durante o ano. Neymar, a gente vai fechar o programa, mas antes de fechar o programa a gente tem algumas perguntas do Instagram, sabia? A galera que acompanha o Zona Neutra, né? Zona Neutra _ lá no Instagram, tem no TikTok, tem no Twitter também. Siga a gente nas redes sociais. Ontem, enquanto eu estava montando a pauta, eu botei um stories lá e pedi pra galera mandar perguntas para fazer no programa. Legal. E eu tenho aqui rapidamente 5 perguntas. Você vai ter que responder elas aí no máximo em 1 minuto. Tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta do Marcos Molina Gomes. Ele perguntou o seguinte: pessoal, quem vocês acham o QB mais superestimado e o mais subestimado da NFL? Superestimado? Cara, superestimado eu vou de Watson. Deixar o Watson do Cleveland Browns. Eu acho que, assim como Michael Thomas, que já foi o melhor wide receiver da sua época, cara, 2 anos, 3 anos sem jogar em alto nível, tu não volta pro alto nível. É muito raro. É muito raro. E o subestimado? Subestimado, Brock Purdy. Apesar de que a NFL fala muito bem dele, mas tem muito hater como eu. Só que o que ele entrega é fantástico. O que ele entrega é muito, muito resultado. Uma pergunta agora um pouquinho mais clubista do João R06, aqui é o nick dele. Qual é o teto para o J.J. McCarthy? Será que ele pode se tornar um QB elite daqui a uns anos? Sim, é muita futurologia nesse sentido, mas claro que pode. Eu acho que seria muito prudente ele não entrar como titular. Isso seria muito prudente. Deixa o time acertar com o outro QB, vai treinando, a hora que vai finalizar um jogo tiver perdido, bota ele para ele sentir o time na mão, mas eu acho que ele não está pronto para a NFL. A partir do momento que tu bota ele depois, o time de ataque do Vikings é sensacional. Mas não bota o cara no começo, porque se ele fizer 1, 2, 3 jogos de cagada, infelizmente... Tu vai queimar ele, né? E o J.J. McCarthy, lembrando que ele era um cara que não era cotado para o primeiro round, ele veio subindo, ele foi subindo. Então, existe até uma comparaçãozinha do J.J. McCarthy com o Josh Allen, quando ele foi draftado, lembra? Que subiu bastante. Não, mas tem um braço bom, é um cara cru, mas precisa de muito aprimoramento, né? O João Mendes, ele pergunta o seguinte: uma temporada boa define se o QB é bom? Tem muito que só jogou 1 ano e é super valorizado, na opinião dele. Perfeito, tá coberto de razão. Só que eu acho que daí vai depender as armas que ele tinha e aonde que ele jogou bem ou jogou mal. Por exemplo, o Stroud e o Love jogaram bem nos playoffs, sendo rookies, com uma baita de uma pressão. Tá, então isso define que ele é bom? Não, mas vamos falar de 0 a 100%? O Mahomes é 100% bom, correto? Ninguém discute isso. O Love e o Stroud talvez sejam 85%, 90%, 95% já. Eles ainda podem fracassar, mas sob todas as pressões e coisas horríveis que poderiam ter para o quarterback ser jogado, eles se deram muito bem, não foi médio bem. Em compensação, um cara que vai bem num ano, talvez o Watson, depois de um tempo não conseguiu mais performar. Legal, entendi. A gente poderia trazer talvez até Jimmy Garoppolo, que ele teve uma ascensão na carreira justamente por isso. Ele fez uma boa temporada no Patriots, lembra que ele assumiu a posição, ganhou 5 partidas e já ganhou um contrato e depois nunca... Perfeito. É o mesmo exemplo do Osweiler, na época do Broncos. Brock Osweiler, meu Deus. E se ainda valer... Só pra galera entender um pouco também desse medo que se tem do Purdy, é que é uma situação parecida. Ok, o Purdy eu acho que é muito melhor do que eles. Talvez seja MVP, mas o Purdy também entrou num time maquinado que talvez eu ou tu ia bem. Ah, mas o Garoppolo tava indo mal. Ah, mas sim, mas só o Purdy teve Christian McCaffrey quando o time mudou da água pro vinho. Enfim, mas é um jogador que dá medo nesse sentido. Ou seja, 1 ano é o suficiente pra gente errar no... Pra nós cravar? Credo, 1 jogo é o suficiente. Cara, agora vamos lá. O Josimar perguntou o seguinte: entre os QBs rookies, quais deles tem a maior chance de ser o QB número 1 no final da season? Tipo, esse cara é o brabo do time. Caleb Williams. Facilmente. Nós deveríamos excluir o Caleb Williams da comparação para poder ter uma chance, né? O time do Bears é muito bom e o Caleb Williams é muito pronto. E eu iria sim com o Jayden Daniels, do Washington Commanders,
porque ele vai correr muito com a bola. Então ele vai conseguir muito resultado para o time e o time vai se moldar para ele como o Baltimore Ravens se moldou para o Lamar. Então assim, o Jalen Daniels é um bom exemplo da pergunta anterior, onde talvez o primeiro ano dele não seja tão bom, mas o time vai ser moldado para ele. Quando isso acontecer, eu acho que o Jalen Daniels vira um Lamar Jackson. Feito, cara. Então o Josh Allen pode levar o Bills ao título? Pergunta o nosso querido Júlio Apple. Acho que sim, mas esse ano é mais difícil já que foi o ano anterior. A gente ainda vai fazer um programa do que seria uma campanha de sucesso para os times, e eu imagino que para o Bills é achar as novas armas que o Josh Allen precisa para daí sim dar all-in no ano que vem. O que é o all-in? Trocar picks futuros para fechar em 2025 o time para ter 2, 3 anos de janela com o Josh Allen voando. Mas sim, Josh Allen é um quarterback digno, apto a levar um time a ser campeão. Não seria uma surpresa, não seria um absurdo falar que o time do Bills esse ano... Esse ano seria uma baita de uma surpresa. Esse ano o time, infelizmente, não tem wide receiver. Infelizmente, o rookie que eles trouxeram vai ter que ser uma máquina para dar alguma chance para o Bills. Então, muito obrigado quem mandou as perguntas pra gente no Instagram, cara. Continuem seguindo a gente, façam seus comentários. TikTok. Exatamente, TikTok, Twitter e também, Neymar, com certeza no YouTube. Se você está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, por favor, deixe a sua curtida, toque o sininho, faça a sua inscrição, dê uma força para os nossos apoiadores, para os nossos patrocinadores. E não esqueça também, se você estiver aí no Spotify, de fazer aquela avaliação 5 estrelas também e curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo, fortalecer o canal Zona Neutra. E até semana que vem, galera. Até semana que vem, Raiz. Até semana que vem, Neymar. Abraço! Eu acho que marque o sininho é melhor do que toque o sininho. Marque o sininho então. Valeu, galera. Valeu, abraço!